pessoal, que Deus em Cristo possa estar abençoando a cada um de vocês. Eu venho mais uma vez fazer um vídeo sobre uma porção bíblica e desta feita vamos estar estudando no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 12 e os versículos 13 ao 21. Vai falar sobre a parábola do rico insensato. Você que tem uma Bíblia, me acompanhe na leitura que irei fazer agora neste momento. Lucas capítulo 12, versículos 13 ao 21. O versículo 13 diz: E disse-lhe um da multidão: Mestre, dize ao meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, que me impôs a mim por juiz o repartidor entre vós? E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhe uma parábola dizendo: A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e arrazoava ele entre si, dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto: derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Então aqui está uma porção da palavra de Deus. E aqui logo na introdução nós vamos ver que Jesus estava com seus discípulos ensinando no versículo 12, o versículo anterior, Jesus falando sobre o Espírito Santo. Ele estava ensinando ali sobre o seu reino e falando que seus discípulos não podiam se preocupar com o que iria falar, mas que o Espírito Santo lhes ensinaria no momento oportuno. Então observe que de repente um homem saiu da multidão, interrompeu Jesus, dizendo: Mestre, dizem ao meu irmão que reparta comigo a herança. Veja que este homem entra assim de uma maneira mal educada, né, e interrompe Jesus. Aí Jesus responde para ele, no versículo 14: Homem, quem me impôs juiz ou repartidor entre vós? Aqui, quando Jesus começa a fazer essa pergunta a este homem, ele recomenda aos seus discípulos no versículo de número 15. Ele diz: E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui.
Observe que este primeiro homem, ele estava interrogando a Jesus porque tinha uma herança para ele receber. E ele interpela Jesus aqui e fala para o Senhor, para como se Jesus a força fizesse com que o seu irmão dividisse a herança com ele. Observe que Jesus não veio tratar desses assuntos. Jesus veio tratar dos assuntos do seu Pai, do seu reino. Veja que os assuntos seculares têm as autoridades para cuidar disso. Mas o homem queria que Jesus fosse o juiz para forçar a repartir aquela herança com ele. Então observe bem que aqui temos uma lição para que nós não nos embaraçemos com as coisas seculares, as coisas deste mundo, porque quando alguém se dedica muito às coisas deste mundo, ele perde a visão das coisas celestiais. Então observe aqui que este homem, ele tinha ouvido falar de Jesus e ele estava ouvindo Jesus nesta ocasião, mas ele queria tirar algum proveito. Quando ele diz aqui para Jesus forçar o seu irmão a repartir a herança com ele. Então nós temos aqui algo a acrescentar, que existem pessoas que para subir na vida, ele quer pisar nos outros. Ele não quer saber de que forma ele vai conseguir, porque se ele não estava conseguindo parte dessa herança, é porque ele queria de uma forma ilícita, de uma forma que não era o tempo ainda, mas ele queria que Jesus se colocasse entre ele e seu irmão para resolver essa questão. Então, o que nós aprendemos aqui? Aprendemos que quem não é um bom ouvinte, não é um bom falante. Veja que o versículo 15, Jesus repreende ele. Jesus faz uma observação, dizendo, olha, acautelai-vos e guardai-vos da avareza. Jesus estava falando para os discípulos, porém, falando também para aquele homem, para que ele pudesse entender que ele estava agindo de forma avarenta. Então Jesus faz uma observação aqui no versículo de número 15. Porque Jesus não veio tratar dessas coisas. Jesus veio pregar a sua palavra. Jesus veio ensinar como devemos nos portar e alcançar o reino de Deus. E observe aqui que no versículo 16 diz assim, e propôs-lhe uma parábola dizendo. Agora aqui Jesus ele começa a falar uma parábola para mostrar para aquele homem que a avareza leva a pessoa a se esquecer de Deus. Veja o que Jesus diz. Na minha Bíblia aqui fala herdade, mas em outras traduções fala fazenda, bens, e diz, a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. Jesus agora, ele apresenta um homem, nesta parábola, ele apresenta um fazendeiro, diz que ele conseguiu uma boa lavoura, ele plantou, ele colheu, ele teve sucesso
nesta lavoura. E diz assim: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. Versículo 17. E arrazoava ele entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. Veja quão importante era este homem. O segundo homem, o primeiro, ele tinha alguma coisa, mas ele queria conseguir antes do tempo. Nesse aqui foi diferente. Ele plantou, Deus mandou chuva no tempo certo, Deus mandou o sol no tempo certo também, e ele conseguiu uma boa colheita. Mas na frente nós vamos ver que ele esqueceu do Criador. E aí ele diz assim: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. Ele ganhou tanto o seu plantio, a sua colheita rendeu tanto que ele não tinha lugar onde colocar, porque todos os seus celeiros se encheram dos grãos, se encheram do que ele plantou. E ele fez essa pergunta: o que eu faço? Não tenho mais onde colocar os meus frutos. Aí ele disse: farei isto, derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. Então veja, Deus deu chuva, ele teve uma ótima colheita. Observe que a pessoa próspera nem sempre quer dizer que ele está bem com Deus. Observe que a prosperidade não quer dizer que a pessoa está bem com Deus, que Deus está se agradando, que Deus deu porque ele é uma pessoa super fiel. Nada disso. Pelo que Jesus está falando aqui, não é nada disso. Deus, tanto ele abençoa o ímpio como ele abençoa o crente. Mas prosperidade não quer dizer que a pessoa está bem diante de Deus, que é melhor do que os demais e que vai ser salvo. Não, de forma alguma. Prosperidade é uma dádiva de Deus para a pessoa. E não quer dizer também que a pobreza é porque a pessoa também está bem diante de Deus. Porque tem rico humilde e tem pobre orgulhoso. E tanto tem rico perdido como também tem pobre perdido. Mas observe bem que no caso desse homem aqui, a gente vê que Deus o abençoou. Deus fez o prosperar. Veja que Jacó, ele prosperava diante de Deus. Observe que Jacó prosperava, mas ele precisou ter um encontro com Deus. Então, para que Deus pudesse mudar a sua vida e o seu caráter. Então, observe aqui que ele, quando diz assim, farei isto, derribarei os meus celeiros. Desculpe. Derribarei o meu celeiro. Ou seja, ele não tinha mais espaço de colocar os seus grãos. E ele foi necessário derrubar aqueles celeiros antigos para fazer novos celeiros e maiores. Então observe que aquela colheita ali foi imensa, foi enorme. E o versículo de número 19. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Veja que os bens
terreno não nos garante salvação de forma alguma. Observe, de forma alguma. Observe que quantas pessoas que Deus tem abençoado, Deus tem feito prosperar, e esta pessoa, depois que prospera, depois que é abençoado por Deus, o que acontece? Eles abandonam a Deus, eles deixam a Deus em segundo plano. Foi o que fez este fazendeiro aqui. Este homem, ele pensou que ele ia viver muitos anos para desfrutar dos bens que ele conseguiu. Observe que ele fala: e direi à minha alma, alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Quer dizer, a visão dele estava focada no que ele via ali, dos seus bens materiais. Aí ele fala: descansa, come, bebe e folga. Aqui onde está o problema. Ele deixou Deus de lado e focou no que ele tinha e na sua vida. Ele não estava preocupado com o porvir. Não, ele estava preocupado com o que ele via naquele momento ali, que eram os seus bens. Mas ele se esqueceu que a qualquer momento poderia ser chamado à presença do dono de tudo, que é Deus. Então observe bem que ele fala: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Quantas pessoas hoje têm a mesma ideia deste fazendeiro? Muitos. Acha que vai viver para sempre. Não pensa que a qualquer hora pode morrer. E aí veio sem nada a este mundo e voltará sem nada. E pior, se perder a salvação, aí é que não valeu a pena ter nascido. Que a pessoa nascer, viver, morrer e perder a salvação, melhor não ter nascido. Mas Deus permite o nascimento, Deus dá as bênçãos, Deus faz prosperar, porque Deus é bom. Ele não quer que as pessoas se percam, mas Ele quer que as pessoas se salvem, que pense nele, que é Ele que dá todas as coisas para os seres humanos. Então observe que no versículo 20, aqui acontece a tragédia na vida deste homem. Observe que Deus não condena que a pessoa seja rico. Esta parábola aqui não é para a pessoa, para alguém falar assim: olha, então será que eu não posso ter uma conta no banco? Não posso ter uma conta bancária para eu depositar o meu dinheiro? Não está falando contra. Não está falando que a pessoa não deve se preparar para o dia da manhã. Deve sim, só não deve é deixar Deus em segundo plano. E este homem aqui deixou. Veja no versículo 20. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Deus o chamou de louco, de tolo, não é porque ele era rico. Deus o chamou de louco, de tolo, porque ele deixou Deus em segundo plano. Ele não lembrou que foi Deus que fez ele prosperar. Ele não lembrou que foi Deus que mandou chuva. Ele não lembrou que foi Deus que mandou o sol. Ele não lembrou que foi Deus que deu saúde a ele para que ele pudesse ver e contemplar a sua riqueza. Ele não lembrou que foi Deus que deu força aos seus trabalhadores e deu saúde para que eles pudessem plantar e colher. Ele não lembrou, ou seja, resumindo,
ele deixou Deus de lado, ele esqueceu de Deus e colocou como se com as suas próprias forças ele conseguiu aqueles bens. Então, observe aqui que quando nós paramos para observar o versículo 20, Jesus fala: esta noite te pedirão a tua alma, e para quem será? Aí é onde está o X da questão. Naquela noite, certamente alguém iria fazer uma visita para ele. Quem seria esse alguém? A morte. E aqui, observe que no versículo que nós lemos anteriormente, no 19, veja que ele falou tudo de si. Tudo que ele tinha a falar a respeito dele, ele falou. Mas ele esqueceu de Deus. Veja que ele não cita a Deus aqui em momento algum. É um retrato de muitas pessoas hoje nos nossos dias. Tem pessoas que nem creem na existência de Deus. Tem outros que pedem algo para Deus, para os seus deleites, aí Deus sabendo não dá, aí fala, tudo bem, eu creio que ele existe, mas eu também creio que ele, além de existir, ele não faz nada pelo povo. Porque Deus não quer dar algo para as pessoas para que as pessoas venham se afastar dele de forma alguma. Deus só dá para que a pessoa se sinta alegre e feliz, mas não esqueça de que veio da parte de Deus. Mas este homem aqui, ele esqueceu de Deus. Veja que este homem, este fazendeiro, ele não é acusado de ser grilheiro de terra, ele não é acusado de não ter pago, digamos assim, o imposto, ele não é acusado de ladrão, ele não é acusado de mal pagador dos seus funcionários, mas ele é acusado de ele pensar apenas nele, não sabendo que ele poderia morrer a qualquer momento e ele ia levar os seus bens? De forma alguma. Então, também ele não foi acusado de lesar o governo da sua época. De forma nenhuma. Talvez ele era um bom cidadão, ele pagava os seus impostos em dias, ele pagava os seus funcionários em dia, ele era um bom esposo, ele era um bom pai, apesar da parábola não citar que ele tinha esposa e filho. Talvez ele cuidava dele mesmo, da saúde, mas o mal terrível da vida desse fazendeiro foi esquecer de Deus, foi não colocar Deus nos seus planos, foi não reconhecer que ele tinha tudo, que foi Deus que deu para ele. Mas ele achou que foi por mérito dele. Por isso que ele fala meus, meus e meus. Ele está pensando nele, esquecendo de que foi Deus que deu algo para ele, deu tudo aquilo para ele. Então, aí Jesus, ele diz assim, no último versículo, assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Olha que interessante. Aquele que para si ajunta tesouros. Este homem ajuntou tesouro na terra. Era rico na terra, mas era paupérrimo diante de Deus. Era pobre. Era destituído das riquezas celestiais. Por isso que Jesus o reprova. Agora eu estava observando o glutão. O glutão, ele diz que a vida consiste em comer e beber. Não, eu tenho que comer bem, eu tenho que beber bem, a melhor bebida, o melhor vinho, tem que ser para mim porque eu posso, eu. Então o glutão, ele fala assim que a vida ela se consiste
em comer e beber. Ele só vive para isso, para os seus luxos, comida e bebida. Aí tem um outro também, o capitalista diz que a vida está no dinheiro. Eu já ouvi pessoas dizer o seguinte, bater a mão no bolso assim e falar, o meu Deus está aqui, ó, e mostrar o dinheiro. Então o capitalista, ele diz que a vida está no dinheiro, consiste no dinheiro, de viver bem, de não ver faltar nada para ele, nem para a sua família. Tudo bem, amém, que alguém viva assim, mas o melhor é a pessoa viver assim, mas colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Saber que ele tem o dinheiro porque Deus o fez conseguir honestamente. Aí, o mundano acha que a vida está no prazer carnal. O mundano fala assim, não, quanto mais desordem, melhor. Os prazeres carnais, tudo aquilo que tem no mundo que dá prazer para a minha carne, isso aí é bom. Aí, outros afirmam que está na fama, no prestígio, na posição, na autoridade, etc, etc, etc. Então, só que Jesus, ele não vê como esses homens veem. Ele fala assim, ó, assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Ou seja, Jesus está falando aqui do versículo 20. Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Então, quando Jesus fala assim, aí ele completa no versículo 21, que assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Ou seja, as pessoas é rico na terra para os seus prazeres, para pecar, e depois morrem, além de não levar nada, não reconhece Jesus como seu Salvador e vai para a perdição eterna. E aí? É pobre, miserável, cego e nu, como diz lá no Apocalipse. Porque quando nós paramos para observar, lá no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 15, e o versículo de número 1, vai nos falar que a nossa vida, a vida do cristão, ela flui de Cristo. Veja comigo lá, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 15, e o versículo de número 1, que vai nos dizer o seguinte: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. E ele fala assim, toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Versículo 3, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estais em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Então a vida do cristão, ela flui da videira verdadeira, que é Jesus. Quando ele se retrata aqui sobre a botânica, usando a uva, a videira, usando o pé de uva. E meu pai é o lavrador. Ele fala, sem mim nada, 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 nada podereis fazer. Então é tolice alguém achar que não precisa de Jesus. É tolice. Só um tolo que pensa assim, que não precisa de Jesus para nada, que as empresas dele é o que faz ele fluir, que o dinheiro dele é que faz ele sobreviver, que ele não precisa de Deus. Engano.
este homem aqui se deu mal por causa disto. Observe que Deus não estava fazendo diferença nenhuma na vida desse homem. Nenhuma, porque ele, no seu relato, ele demonstra que ele não reconhecia a Deus e que ele não precisava de Deus para nada. Será que você conhece alguém assim? Eu conheço. Então observe que este homem, ele errou nas prioridades da vida. Ele errou. E errou muito. Observe que o que ele estabeleceu por primeiro deveria ser os últimos. Veja o que ele diz nos versículos que nós lemos. Ele fala assim, ó, primeiro, farei, derribarei, edificarei, recolherei e direi. Então ele inverteu a ordem. Aqui não há prioridades espirituais, porque ele preparou tudo. Tudo ele preparou. Só não preparou uma coisa, para se encontrar com Deus. Isso aí ele não preparou. Porque o que ele devia ter feito era reconhecer Deus, para depois ele usar as palavras que ele ia fazer, ia derribar, ia edificar, ia recolher, ia dizer. Mas ele, no momento, ele usou o quê? Ele usou 5 possessivos meus. Olha o que ele diz. Primeiro, meus frutos. Segundo, meus celeiros. Terceiro, minhas novidades. Quarto, meus bens. E quinto, minha alma. Estava falando dele. Aqui, a pessoa dele estava em primeiro plano. Era meu, meu, meu e meu. E cadê Deus aqui? Agora veja aqui na conclusão, ricos para com Deus. Quem são os ricos para com Deus? Provérbios capítulo 10 e o versículo 22. Olha o que diz. A bênção do Senhor é que enriquece, e ele não acrescenta dores. A pergunta é, como é que Deus vai enriquecer alguém e depois lhe trazer problemas? Não, Deus não fará isso. A bênção do Senhor é que enriquece. Então, quando alguém enriquece de forma lícita, aí é bênção do Senhor na sua vida. E observe bem que ele não acrescenta dores. Deus não acrescenta dores na bênção que ele dá. Então veja que Deus abençoou aquele homem. Aquele homem foi apenas rico materialmente e pobre espiritualmente. Rico para os seus amigos, para o mundo em que ele vivia, mas pobre para Deus e para os céus. E o outro versículo também, de que a pessoa é rico para com Deus, está em Apocalipse 21 e o verso de número 7, que lemos assim: quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Então, quem vencer herdará todas as coisas. Que coisas são essas? Todas aquelas que estão prometidas, que Jesus prometeu e que está reservada para os salvos. E diz, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Então está aí. Para que alguém vai se firmar nas coisas deste mundo, se esquecer de que tudo que nós temos
é emprestado, que Deus nos dá para o nosso bem, mas os ingratos esquecem que foi Deus que o deu. Então, pensemos, analisemos e concluímos que tudo que nós temos, tudo que está ao nosso dispor, foi otorgado por Deus para a nossa alegria e para a sua glória. E nunca deixemos de reconhecer que Deus é tudo em todos. Que Deus em Cristo nos abençoe e até a nossa próxima mensagem, se Deus assim o permitir.